A vibração do meu celular corta o barulho do pronto-socorro como um bisturi. 3 casos graves na última hora, e agora o aparelho vibra na minha cintura com uma urgência que me faz gelar o estômago. Ninguém me liga durante o plantão, a menos que algo esteja errado. Entro rápido no depósito de materiais e arranco as luvas sujas de sangue. No visor, aparece o nome da Lily, e meu coração dispara. Filha! O que aconteceu? Pergunto. A voz dela sai entre soluços. Mãe, minha chave não funciona mais. Como assim não funciona? Seguro o celular com força, tentando ouvir apesar dos anúncios do hospital. Eu coloco na fechadura, mas não gira. Diz, ofegante. Tô aqui fora, tá chovendo muito, e o Oscar não para de miar na caixinha. Fecho os olhos e imagino a cena, minha filha de 12 anos, encharcada, parada na varanda, segurando a mochila e o gato, com a chuva caindo forte. E a vovó? Ou a Tessa? Pergunto. Ninguém atende. As luzes estão acesas, mas ninguém abre quando eu bato. Um frio me atravessa. Fica calma, meu amor. Vai pra varanda lateral, tem mais abrigo. Eu tô indo agora. Saio correndo do depósito e quase trombo com o Dr. Martinez. O pronto-socorro parece um campo de guerra, cheio de maçãs, monitores e sons de alerta. Giana, precisamos de você na sala 3. O ferido do engavetamento, ele começa a dizer. Minha filha tá trancada pra fora de casa, corto, sentindo o pânico na voz. Eu preciso ir. Ele pisca, confuso. Estamos lotados, alguém não pode buscá-la? Não tem mais ninguém, respondo, percebendo o peso dessa verdade. Nunca teve. Passo direto por ele e vou até o balcão das enfermeiras, onde a supervisora Wheeler atualiza prontuários. Ela me encara, séria. Nancy, eu preciso sair. É uma emergência de família. Ela solta um suspiro pesado. Giana, já estamos com 3 enfermeiras a menos. Pode esperar até? Meu pai acabou de morrer, Nancy. As palavras caem entre nós como um peso enorme. Vai. Ela diz, com a voz mais suave. A chuva cai com força quando chego na nossa casa. Pelos limpadores do para-brisa, vejo a Lily encolhida debaixo da varanda lateral. O cabelo grudado na cabeça, o uniforme todo molhado. Aos pés dela, a caixinha do gato, de onde saem miados tristes. Deixo o carro ligado e corro pela chuva. Em segundos, meu uniforme já está encharcado. Tô aqui, meu amor. Tô aqui. Digo, abraçando-a. Lily desaba nos meus braços, tremendo. Mãe, por que minha chave não funciona? Eu não sei, filha. Passo a mão no cabelo molhado dela, o coração disparado. Deixa eu tentar a minha. Vamos até a porta da frente, e percebo as cortinas se mexendo um pouco na janela da sala. Tem alguém lá dentro. Coloco minha chave, mas ela também não gira, exatamente como Lily falou. Bato forte na porta. Alô? Marjorie? Tessa? Abre a porta. Ela se abre de repente. É minha mãe. Marjorie está parada na entrada, taça de vinho na mão, o cabelo prateado arrumado como sempre. Atrás dela, minha meia-irmã Tessa encostada na parede, também com um copo de vinho tinto, olhando com tédio. Bom, diz minha mãe, dando um gole devagar e nos observando molhadas. Você chegou mais rápido do que eu imaginava. O que tá acontecendo? Pergunto, tentando colocar Lily pra dentro. Por que nossas chaves não funcionam? Marjorie bloqueia a passagem com uma firmeza que eu não esperava. Decidimos que você e a Lily não moram mais aqui. Por um segundo, não entendo o que ela diz. As palavras parecem de outro idioma. Como assim? Essa é a nossa casa. Não mais, diz Tessa, com um sorriso de canto. Ela aponta para a rua. Suas coisas estão ali na calçada. Ou o que sobrou delas. A chuva não ajudou muito hoje. Olho na direção que ela indica e vejo as caixas de papelão se desfazendo na água, roupas e livros espalhados pelo gramado encharcado. Meus livros de medicina. Os trabalhos da escola da Lily. Nossa vida inteira se desmanchando na chuva. O Oscar solta mais um miado triste dentro da caixinha, o som dele misturado ao barulho da água caindo. Sinto algo gelado e pesado se instalar no meu peito. Olho para Marjorie, a mulher que me deu à luz, por quem voltei para casa quando o papai ficou doente, e não reconheço nada nos olhos dela. Entendido.
Minha voz sai baixa, mas firme. Tessa ergue as sobrancelhas, parecendo decepcionada por eu não ter feito escândalo. 2 anos atrás, eu tinha largado meu apartamento no centro e deixado de lado uma promoção no hospital para voltar e cuidar do meu pai, o Dr. Peter Reynolds, respeitado por todos, menos, ao que parece, pela própria esposa. Caí no mesmo padrão de sempre, eu fazia o que ninguém mais queria fazer. Trabalhava 14 horas por dia no hospital e ainda cuidava dos remédios, das consultas e da casa, enquanto Marjorie jogava baralho e Tessa só aparecia quando era conveniente. Você sempre foi a forte, Gianna. Ela dizia. E eu acreditei. Fiz uma promessa silenciosa de manter nossa família unida depois que ele se fosse. Só não imaginei que, um dia, eu estaria lutando para sobreviver de verdade. Vamos, Lily, digo com calma, virando as costas para a porta. Vamos pegar nossas coisas. Voltamos para a chuva, andando até as caixas encharcadas na calçada. Os ombros da Lily tremem, mas ela não chora. É igual a mim. Abro o porta-malas do meu Honda CR-V e começo a juntar o que ainda dá para salvar. Livros com as páginas tortas, álbuns de fotos borrados, a fita do projeto de ciências da Lily, com a tinta escorrendo pelo tecido. Marjorie aparece na varanda, nos observando. Seu pai te mimou demais, grita. Essa casa sempre foi minha. Vejo rostos nas janelas das casas em frente. A dona Donovan com a mão na boca. Os Fischers cochichando atrás das cortinas. Caminho de volta até a porta uma última vez, com a chuva escorrendo pelo meu rosto. Vamos ficar no Residence Inn, na quinta rua, digo com calma. Encaminhe nossa correspondência para lá. Lily puxa meu uniforme encharcado. Mas os livros do vovô ainda estão lá dentro, sussurra, com a voz falhando pela primeira vez. Aperto a mão dela e encaro Marjorie nos olhos. Confia em mim, filha. Isso ainda não acabou. Vejo algo mudar no rosto da minha mãe. Talvez surpresa, por perceber que a filha dela não é mais o capacho de sempre. Atrás dela, Tessa enche outra taça de vinho, mas a mão dela treme um pouco. Quando saímos dirigindo, vejo Marjorie pelo retrovisor, parada na varanda. Por um instante, vejo que sempre esteve lá, não amor de mãe, mas inveja. Inveja da ligação que eu tinha com o meu pai, uma ligação que ela nunca teve. A chuva bate forte no teto do carro. Ao meu lado, Lily abraça a caixinha do Oscar. Na frente, só incerteza. Mas, pela primeira vez em 2 anos, sinto algo diferente crescer dentro de mim. Parece liberdade. No dia seguinte, o quarto do Residence Inn parece o cenário depois de um furacão. As caixas molhadas viraram pequenas ilhas sobre o carpete bege. O uniforme da escola da Lily está pendurado no varão do chuveiro, ainda pingando. Oscar se esconde embaixo da escrivaninha, o pelo alaranjado grudado, sem querer sair. Espalhei tudo o que conseguimos salvar, como se fosse uma escavação de memórias. Meus livros de enfermagem com as páginas tortas. As anotações do projeto de ciências da Lily quase ilegíveis. Uma foto de família onde o rosto do meu pai virou uma mancha de aquarela. Pego o telefone. Escritório de Michael Porter, atende uma voz firme na 4ª chamada. Aqui é a Gianna Reynolds, digo, apertando o celular contra o ouvido. Preciso falar com o Michael agora. É sobre a herança do meu pai. Sinto muito, senhorita Reynolds, mas o Sr. Porter está no tribunal hoje e... Diga a ele que é a filha do Peter Reynolds. E que a Marjorie nos trancou para fora de casa. O silêncio dura alguns segundos antes que a recepcionista diga. Um momento, por favor. Logo depois, a voz do Michael surge, ofegante. Gianna, o que está acontecendo? Pergunta Michael. Eu explico tudo com a mesma frieza com que relato o estado de um paciente, portas trancadas, fechaduras trocadas, nossas coisas jogadas na chuva. Só fatos, sem emoção. Isso é impossível, ele me interrompe. Gianna, sua casa foi passada pro nome do fundo em nome seu e da Lily, há 6 meses. O quarto parece girar. O quê? Seu pai colocou a casa num fundo de confiança para você e para Lily. A Marjorie não tem nenhum direito legal sobre ela. Muito menos de te expulsar. Eu me sento na beira da cama, as pernas sem força. Por que ele nunca me contou isso? Tem uma carta junto dos documentos, responde Michael. Ele me pediu para não mencionar nada, até ser necessário. Lily sai do banheiro, o cabelo enrolado numa toalha de hotel. Ela me observa com um olhar maduro demais para uma menina de 12 anos. Tô indo pro seu escritório, digo ao telefone.
Agora. 1 hora depois, estou sentada diante da mesa de madeira escura de Michael, com pilhas de documentos espalhadas. Papéis de transferência, contratos do fundo, tudo assinado, reconhecido e registrado no cartório. Seu pai foi muito cuidadoso, diz Michael, empurrando um envelope lacrado na minha direção. Ele queria que você tivesse isso caso algo assim acontecesse. Meu nome está escrito na frente, com a caligrafia apressada e familiar do meu pai. Abro o envelope e tiro uma única folha. Minha querida Gianna. Se você está lendo isso, então a Marjorie fez exatamente o que eu temia. A casa agora é sua e da Lily. Sempre foi, no meu coração. Marjorie nunca soube valorizar o que tem, nem o lar, nem você, e muito menos a mim. Eu vi a mágoa dela crescer com o tempo, principalmente contra você. Você voltou para casa quando eu mais precisei, abrindo mão de tudo. Sempre foi aquela que carrega os outros, mesmo quando seus próprios ombros estão cansados. Cuide da nossa menina, e a casa cuidará de vocês duas. Com todo o meu amor. Papai. Uma lágrima cai bem em cima da assinatura, borrando a tinta, como a chuva que desfez nossas caixas. Seu pai sabia que isso podia acontecer, diz Michael, com a voz baixa. Temos tudo o que precisamos para pedir uma liminar urgente, diz Michael. A Marjorie e a Tessa estão lá ilegalmente. Meu celular vibra. É uma mensagem da Karen Westfield, nossa vizinha da frente. Elas estão trocando os móveis e pintando seu quarto. O carro da Tessa não para de ir e voltar o dia todo, cheio de coisas. A Tessa se mudou de vez, digo, mostrando a mensagem para Michael. Menos de 24 horas depois de nos expulsarem. O rosto dele fica sério. Isso foi planejado com antecedência. Preciso entender o que estamos enfrentando, falo, com aquele instinto de enfermeira que precisa avaliar tudo antes de agir. O que elas podem fazer? A Marjorie é sua mãe, responde Michael, hesitando. Ela pode tentar alegar que você abandonou seu pai, ou que é uma mãe instável para Lily. Instável? Repito, sentindo o sangue ferver. A Tessa me ligou hoje cedo, e ele continua, com cuidado. Disse que está preocupada com sua saúde mental depois da morte do seu pai. Que você anda, errática. Dou uma risada seca. Errática. Claro. E o marido dela, o rei, acrescenta, já está de olho no escritório do seu pai. Quer transformar em quarto para os gêmeos. Outro som de mensagem. Mais uma da Karen. Os meninos estão pulando na cama da Lily. Dá para ver pela janela. Sinto algo mudar dentro de mim. Fico de pé e caminho até a janela, de onde dá para ver o centro de Austin. Meu crachá do hospital balança no pescoço, a foto mostra uma mulher de jaleco, pronta para salvar vidas. No reflexo do vidro, vejo meus olhos firmes, o queixo travado. Eu salvo desconhecidos todos os dias, sussurro. Agora é hora de salvar a gente. Lá atrás, Lily levanta os olhos da caixa que está arrumando. Ela me observa com um brilho de esperança cautelosa, como quem vê a primeira plantinha nascer depois de um incêndio. Isso não é sobre vingança, digo, virando-me para Michael. É sobre justiça. Tomo 3 decisões rápidas, como se estivesse atendendo um pronto-socorro. Vou faltar no hospital pelos próximos 3 dias. Preciso montar nosso caso. Michael já está pegando os papéis. Eu entro hoje mesmo com o pedido de posse emergencial. Seu pai sabia que isso podia acontecer, Gianna, diz Michael. Ele deixou tudo preparado. De volta ao hotel, encontro a doutora Sarah Williams me esperando no saguão, com 2 malas ao lado. Ela só diz, roupas limpas, jalecos novos para você, roupas para Lily e shampoo de verdade, nada desses potinhos de hotel. Não choro desde o dia em que encontrei o corpo do meu pai, 2 semanas atrás. Mas a gentileza dela quase me faz desabar. 1 hora depois, chega a professora da Lily, a senhorita Bennett. Traz o material da escola e uma serenidade que me lembra o meu pai. A Lily é uma das minhas alunas mais fortes, ela diz baixinho. E eu anotei tudo que ela me contou sobre o que aconteceu, para servir de registro. À noite, o quarto do hotel já parece outro, não mais um caos, mas um pequeno centro de operações. Michael marca uma reunião com o gerente do banco, que confirma os detalhes do fundo e ainda oferece uma linha de crédito temporária usando o valor da casa. Seu pai foi realmente prevenido, diz o gerente. Esse fundo é a prova de qualquer contestação. O telefone toca de novo, com um número desconhecido. Gianna? Uma voz feminina diz. É a Eleanor. A Eleanor.
Irmã mais nova da minha mãe. Faz anos que não nos falamos. Eleanor? Pergunto, com cuidado. Eu sei o que a Marjorie fez, diz ela, a voz firme e cheia de raiva. Ela planeja isso desde o diagnóstico do Peter. No Natal, me disse que ia reconquistar a própria vida quando ele morresse. Por que você está me contando isso? Pergunto. Porque o que ela está fazendo é errado, responde simplesmente. E porque a Tessa já colocou à venda alguns dos equipamentos médicos do seu pai no Facebook. Eu tenho prints. À meia-noite, o pedido de emergência judicial já está protocolado. Minha conta de poupança está quase zerada por causa dos custos do processo, mas, pela primeira vez em dias, sinto algo parecido com esperança. Lily está sentada na beira da cama, fazendo carinho no Oscar, que finalmente saiu debaixo da escrivaninha. Eu sinto falta da Mittens, diz baixinho. É a segunda gatinha dela, ainda presa na casa. A gente vai trazer ela de volta, prometo. E os livros do vovô? Ela pergunta. Tudo, Lily, respondo, olhando firme para ela. Eu prometo. Ela me observa com aquele olhar profundo que herdou do meu pai. Mãe? Oi, filha. A pessoa mais difícil de enfrentar é a própria mãe, ela diz, repetindo uma frase de um livro que lemos juntas no verão passado. Mas agora, as palavras parecem carregadas de sabedoria antiga. Sento ao lado dela e a puxo para perto. É verdade, mas deixar que ela te machuque é ainda mais difícil. Meu celular acende com uma mensagem do Michael. A lei está totalmente do seu lado. Lá fora, a chuva cai suave contra a janela. Dessa vez, não leva as coisas embora, limpa. Renova. Uma semana depois, às 3h17 da manhã, vejo uma publicação da Marjorie no Facebook. Eu já estava acordada, encarando o teto do hotel e ouvindo a respiração tranquila da Lily na cama ao lado. Por favor, orem pela nossa família nesse momento difícil. Depois da morte do Peter, Gianna decidiu abandonar a casa onde cresceu. Às vezes, o luto se manifesta como rebeldia, até em adultos. Seu apoio significa tudo para nós. 27 comentários cheios de pena já estavam lá, corações e mãos de oração de gente da igreja que me conhecia desde criança. Coloco o celular de lado, sem responder. Registrar, não reagir, foi o que Michael me disse ontem. Mãe? A voz da Lily vem da escuridão. Tá tudo bem? Só olhando umas mensagens, amor. Dorme mais um pouco. Não consigo, ela diz. A senhora Peterson me mandou uma mensagem estranha. A Tessa contou para a mãe dela que talvez eu não fosse para a escola por causa dos seus problemas de saúde mental. Sinto um frio percorrer meu corpo. Tessa já estava espalhando histórias e agora dentro da escola da Lily. De manhã, as preocupações começaram a aparecer. A tia Catherine ligou enquanto eu tomava banho. O tio Robert, durante o café da manhã. A prima Jennifer, no caminho pro escritório do Michael. Todos com o mesmo tom, preocupados com o meu comportamento estranho desde a morte do papai. Michael espalha documentos sobre a mesa e diz. Eles estão criando uma narrativa. A Marjorie está recusando as cartas registradas. 3 tentativas até agora. Assenti e abri meu caderno. O marido da Tessa, o rei, me seguiu até o estacionamento do hospital ontem à noite e falei. Disse que eu estava dificultando as coisas mais do que devia. As sobrancelhas do Michael se ergueram. Alguém viu isso? As câmeras de segurança devem ter pegado. Já pedi as imagens. Um leve sorriso apareceu no canto da boca dele. Você está ficando boa nisso. No calendário atrás da mesa, o dia de hoje estava circulado em vermelho. Uma semana desde que nos trancaram para fora. Uma semana desde que tudo mudou. Minhas colegas enfermeiras estão registrando cada hora que passei no hospital cuidando do meu pai, falei, batendo a caneta no caderno. O Dr. Nichols está preparando um depoimento sobre a capacidade mental do meu pai quando ele fez as mudanças no testamento. O escritório do xerife confirmou que vai cumprir qualquer ordem judicial que recebermos, completou Michael. E falei com a administração do hospital hoje cedo. Eles vão nos apoiar completamente. Senti algo diferente dentro do peito. Não era o pânico da primeira noite, nem o choque de descobrir que meu pai tinha passado a casa para mim. Era algo mais firme. Mais calmo. Preciso da certidão de nascimento da minha filha, disse, e dos prontuários médicos do meu pai. Eles estão no arquivo do escritório dele.
A caneta do Michael parou no meio da anotação. Podemos pedir cópias oficiais. Quero os originais. Hoje. 40 minutos depois, estacionei 3 casas antes da que era, legalmente, minha casa. A viatura que combinei com o policial estava parada discretamente na esquina. O oficial Banks me fez um leve aceno de cabeça. O caminho até a porta da frente parecia ao mesmo tempo familiar e estranho. 7 dias atrás, eu estava ali, encharcada de chuva, vendo minha vida desabar. Hoje, meus passos soavam diferentes no concreto. A Marjorie atendeu na terceira batida. O sorriso dela congelou no meio quando me reconheceu. Você não é bem-vinda aqui, disse, segurando firme a beirada da porta. Levantei o celular, deixei bem visível, e apertei gravar. Estou pedindo legalmente a certidão de nascimento da minha filha e os prontuários médicos do meu pai, que falei. A Tessa apareceu atrás da Marjorie, o rosto vermelho. Vamos chamar a polícia se você não for embora. Já avisei a eles que estaria aqui. Fiz um gesto em direção ao oficial Banks, que acabava de sair da viatura. Este é um pedido registrado pelos meus direitos legais. Os olhos da Marjorie se encheram de lágrimas, o truque de sempre, aquele que já tinha funcionado comigo tantas vezes. Depois de tudo o que eu fiz por você. Mas quando percebeu que eu não ia ceder, o olhar dela mudou. A tristeza deu lugar a algo mais frio. Mais perigoso. Você acha que pode tirar o que é meu? Ela disparou, a voz cortando o ar como vidro. Seu pai nunca me valorizou também. Do outro lado da rua, a senhora Daniels fingia regar as flores, mas observava tudo. O senhor Wilson diminuiu o passo, o cachorro parando por acaso na nossa calçada. O arquivo e o escritório do papai, repeti, firme. Eu espero aqui enquanto você pega os documentos. 10 minutos depois, voltei pro carro com um envelope pardo nas mãos. Dentro, estavam a certidão de nascimento original da Lily e uma pasta com o histórico médico do meu pai. Pequenas vitórias. Mas necessárias. Na manhã seguinte, a doutora Williams me encontrou na lanchonete do hospital antes do meu plantão. Terminei meu depoimento sobre os cuidados com seu pai, disse, empurrando um envelope lacrado na minha direção. Passei 2 anos vendo você se acabar para cuidar dele e ainda trabalhar em tempo integral. Nenhum júri duvidaria da sua dedicação. Mais tarde, a professora Bennett, da Lily, me ligou. Registrei tudo sobre a relação dela com o avô, contou. Como ele ia a todos os eventos da escola quando você estava de plantão, e como ela lia para ele todos os dias durante a doença. À noite, o Michael já tinha entrado com o pedido de posse emergencial, anexando 17 declarações assinadas. A Eleanor ligou, e ele disse quando cheguei ao escritório. A Marjorie está tirando fotos das joias e das peças antigas da família para vender em site de leilão. Senti o maxilar travar. A coleção do papai? E a prataria da sua avó, completou Michael. Os móveis antigos da biblioteca também, disse Michael, anotando tudo. O capelão do hospital, Padre Morgan, tinha deixado uma mensagem no meu celular. Ele escreveu um depoimento sobre minhas visitas ao meu pai, as orações que fazíamos juntos, a Bíblia da família que eu levava para ele na cama. As pessoas estavam escolhendo lados. Mas não os lados que a Marjorie esperava. Na quinta-feira, finalmente aconteceu a virada que eu esperava. O juiz analisou nosso caso e adiantou a audiência. Quero entregar isso pessoalmente, disse Michael, segurando o aviso de despejo. Os olhos dele brilhavam entre justiça e um leve toque de ironia. Fiquei no carro, estacionada do outro lado da rua, observando enquanto ele caminhava até a porta da casa com aquele terno impecável. Marjorie atendeu, pegando a carta registrada com visível má vontade. Através do para-brisa, vi seu rosto mudar à medida que ela lia as primeiras linhas. A folha tremia nas mãos dela quando chegou na parte que dizia: Proprietária, Gianna Reynolds. Tessa apareceu logo atrás, com o celular no ouvido, falando rápido, provavelmente com o advogado delas. Mas Marjorie ficou parada, o papel ainda nas mãos, enquanto Michael voltava pro carro. Pela primeira vez desde o começo de tudo, vi algo diferente no rosto da minha mãe. Compreensão. A percepção de que eu não ia mais recuar. Mais tarde, Michael espalhou toda a nossa documentação sobre a mesa de reunião, como um general preparando um plano de batalha. Declarações dos médicos confirmando a lucidez do meu pai. Os papéis do fundo fiduciário, mostrando a data exata da transferência da casa. As fotos que tirei das nossas coisas jogadas na calçada, encharcadas de chuva, com Lily tremendo de frio sob a luz da varanda.
O calendário é especialmente forte, disse Michael, apontando para ele. Ali estavam 2 anos de cuidado, organizados em 12 páginas. Verde para as consultas do papai, azul para mudanças de medicação, vermelho para emergências. Tudo documentado. Tudo incontestável. E estes aqui, disse Michael, batendo com o dedo nas planilhas financeiras, mostram cada pagamento da hipoteca que você fez. Cada conta de luz, água e gás que você pagou, enquanto Marjorie gastava a pensão de viúva em jogos de baralho e fins de semana em Galveston. A lei não se importa com sentimentos, Gianna, continuou ele, juntando os papéis e guardando tudo em uma pasta de couro. Ela se importa com fatos. Quando estacionei no hotel à noite, o celular vibrou. Mensagem do Michael. Audiência adiantada. Amanhã, 9 horas. Lily estava sentada de pernas cruzadas na cama, com Oscar ronronando no colo, quando eu contei a novidade. E se a gente perder, mãe? Perguntou baixinho, a voz frágil, bem diferente da menina confiante que tinha tirado nota máxima na feira de ciências. Sentei ao lado dela e passei a mão no pelo macio do gato. A gente não vai perder, meu amor. Seu avô cuidou para isso. Mais tarde, quando Lily adormeceu, abri a pasta que ainda não tinha mostrado ao Michael. Lá dentro, havia uma carta escrita à mão pelo meu pai para o juiz, datada 3 semanas antes de morrer. Nela, ele explicava por que tinha transferido a casa para mim e para Lily, e não para a esposa de 40 anos. 3 páginas cheias de verdades que Marjorie jamais quis que viessem à tona. Amanhã seria a batalha final. Mas aquela noite, pela primeira vez desde o dia da chuva, eu dormi sem acordar no meio da madrugada. Na manhã seguinte, o tribunal brilhava como uma fortaleza sob o sol. Vesti meu blazer, nada de uniforme de enfermeira hoje. Hoje eu não era Gianna, a cuidadora, mas Gianna, a reclamante, lutando pelo que é meu por direito. Lily ficou ao meu lado, firme, embora a mão dela tremesse dentro da minha. Prontas? Perguntou Michael, segurando a pasta abarrotada de documentos. Assenti. Estávamos preparadas. Lá dentro, o piso brilhante refletia nossos rostos decididos. A sala becheirava móvel encerado e nervosismo. Olhei em volta, e congelei. Marjorie e Tessa já estavam lá, cochichando entre si. Quando minha mãe me viu, o sorriso ensaiado vacilou. Ela não encontrou nenhuma súplica, nenhum desespero. Só calma. E certeza. Michael começa a organizar os documentos sobre a mesa. A juíza que pegou o caso é bem detalhista, e ele diz. Ela vai gostar do nosso capricho. Eu vou ter que falar? Sussurra Lily, olhando para os gêmeos de Tessa, sentados no fundo da sala, se mexendo impacientes. Só se você quiser, meu amor, respondo, mesmo sabendo que Michael já tinha preparado ela, só por precaução. A juíza Ria Caldwell entra na sala, cabelos prateados presos num coque firme, olhos atentos a tudo. Caso da família Reynolds. Disputa de herança. Audiência para posse temporária, anuncia, se acomodando na cadeira. Michael é o primeiro a se levantar, abrindo uma pasta de couro. Meritíssima, preparamos uma linha do tempo completa, documentando todas as decisões do Dr. Peter Reynolds sobre seus bens. Ele abre um gráfico, com datas, assinaturas e depoimentos, tudo provando as intenções do meu pai. Temos declarações de 3 médicos diferentes confirmando que o Dr. Reynolds estava com plena consciência quando transferiu a casa para o nome da filha e da neta. Michael continua, entregando os papéis à juíza. O oncologista, o neurologista e o clínico geral que o acompanhou por mais de 20 anos. Em seguida, ele mostra extratos bancários. Estes comprovam que a senhora Marjorie Reynolds quase não contribuía com as despesas da casa, enquanto a senhora Gianna Reynolds arcava com impostos e manutenção junto com o pai. O advogado de Marjorie se remexe na cadeira, desconfortável. Tessa fica cada vez mais tensa, o rosto fechando a cada novo documento apresentado. Além disso, diz Michael, tocando no tablet, temos o vídeo do advogado James Wilson, responsável pelos documentos originais do testamento. A tela do tribunal acende, mostrando o advogado do meu pai, grisalho e sereno. O Dr. Reynolds deixou claro suas vontades, e ele diz. A propriedade deveria passar para sua filha Gianna e para a neta Lily após sua morte. Ele tinha receio de que a senhora Reynolds tentasse mudar isso. Um suspiro alto de espanto escapa de Marjorie, ecoando pela sala. Nossa última testemunha, anuncia Michael, é a senhora Patrícia Hendricks, orientadora da escola de Lily, uma mulher de postura firme e olhar calmo.
Lily tem mostrado sinais claros de sofrimento desde que foi tirada à força de casa, diz a conselheira, com voz firme. Pesadelos, ansiedade, queda no rendimento escolar. A estabilidade do lar era essencial depois da morte do avô. Aperto a mão de Lily embaixo da mesa. Ela olha firme para frente, com o queixo erguido do mesmo jeito que o pai fazia quando tinha que dar um diagnóstico difícil. A juíza assente devagar. Vamos ouvir os réus. O advogado de Marjorie, Gordon Shaw, se levanta. Terno caro, sorriso ensaiado. Meritíssima, tudo isso é apenas um grande mal-entendido, e ele começa. A senhora Reynolds sempre quis permitir que a filha e a neta continuassem na casa, temporariamente. Marjorie tira um lenço da bolsa, enxugando lágrimas que não existem. Cuidei do meu marido durante toda a doença, diz, com a voz tremendo do jeito certo. Durante todo o nosso casamento, estive ao lado dele, cuidando de tudo. Gianna quase não ficava em casa, sempre no hospital. Fecho a mão com força, as unhas marcando a palma. É uma mentira tão absurda que me falta o ar. Agora é Tessa quem se levanta, com fotos impressas nas mãos. Aqui está nossa família no Natal, diz, mostrando imagens cheias de sorrisos forçados. E aqui, mamãe ajudando o papai com os remédios. Momentos escolhidos a dedo, enquanto ela ignora as dezenas de vezes em que encontrei os comprimidos intocados quando voltava de um plantão. Logo, surgem testemunhas da igreja, pessoas que só apareciam aos domingos por uma hora. Gianna quase nunca participava dos eventos da igreja, diz a senhora Patterson, sem coragem de olhar para mim. Marjorie sempre estava lá, pedindo orações pelo marido. Orava em público, mas negligenciava em casa. O bloqueio da casa foi um ato duro, mas necessário, finaliza Shaw. Um gesto de amor firme. Gianna tem se mostrado cada vez mais instável, considerando sua idade. A juíza Caldwell mantém um rosto neutro, fazendo anotações rápidas. Mas por um instante terrível, vejo dúvida em seus olhos. Então, chega a minha vez. Levanto devagar, tentando juntar toda a calma profissional que aprendi nos plantões de hospital. Meritíssima, eu voltei para casa há 2 anos justamente para cuidar do meu pai durante a doença, começo, com a voz firme. Ajustei meus turnos no hospital para estar com ele sempre que precisasse. Michael mostra meus horários de trabalho junto com o calendário dos tratamentos do meu pai, provando como eu organizei tudo para estar presente nos momentos mais importantes. De repente, a porta da sala do tribunal se abre. Uma figura conhecida entra, Eleanor, irmã de Marjorie. Não a vejo desde o funeral. O rosto de Marjorie se contorce de surpresa. A senhora Eleanor Blackwell pediu para depor, e anuncia Michael. Eleanor caminha até a frente, sem hesitar. Eu visitava meu cunhado toda semana enquanto ele estava doente, diz com firmeza. Muitas vezes encontrei ele sozinho, enquanto minha irmã estava em eventos sociais. Quem cuidava dele era Gianna, ela ajustava os remédios, preparava as refeições e garantia o conforto dele. Marjorie tenta se levantar, mas o advogado a puxa de volta para a cadeira. Michael tira um envelope lacrado. Meritíssima, o Dr. Reynolds previu que isso poderia acontecer. Ele deixou uma carta para ser entregue ao tribunal, se fosse necessário. A juíza quebra o lacre e lê em silêncio. Suas sobrancelhas se erguem. De repente, Lily fala, quebrando o silêncio. Mãe, posso dizer uma coisa? A juíza sorri levemente. Pode vir, mocinha. Lily caminha até o banco das testemunhas, com o uniforme escolar impecável. Meu avô me ensinava xadrez no escritório dele, todo domingo à tarde, começa. Mesmo quando ele já estava muito doente, ele dizia que a casa sempre seria nossa, minha e da mamãe. Que ele tinha garantido isso. E que a vovó não dava valor ao que tinha. Sinto as lágrimas subirem, mas não deixo cair. Dignidade, não drama, é isso que vai ganhar essa luta. Eu só quero voltar para casa, termina Lily, simples e direta. Eu poderia falar sobre tudo que Marjorie negligenciou. Mas apenas digo. As provas estão todas aí, meritíssima. De repente, Marjorie se levanta bruscamente. Ela manipulou o próprio pai morrendo. Grita, apontando para mim. Peter não estava pensando direito, Marjorie diz, tentando se justificar. Senhora Reynolds, controle-se, alerta a juíza Caldwell, com firmeza. No intervalo, Michael sai pro corredor. O marido de Tessa, Ray, vai atrás dele. Uma câmera de segurança registra o momento em que Ray sussurra. Você vai se arrepender de ter pegado esse caso.
Quando a audiência recomeça, o advogado de Marjorie tenta contestar os documentos do inventário, mas o plano dá errado. Logo fica claro que eles já sabiam da existência do testamento há meses, as assinaturas deles estão lá, registradas. Senhora Reynolds, aqui nos registros médicos consta que a senhora acompanhou apenas 3 das 27 consultas de oncologia do seu marido, diz a juíza. Isso está correto? Marjorie se atrapalha, tentando inventar uma desculpa. Tessa se inclina para sussurrar algo ao advogado, nervosa. Pego um pedaço da conversa. Já falei com o corretor sobre o anúncio. A juíza levanta a cabeça na hora. Que corretor seria esse, senhora Peterson? Tessa empalidece, percebendo o erro. No fundo da sala, um repórter anota tudo. No próximo intervalo, Marjorie corre até ele. Minha filha ingrata abandonou o pai e agora quer roubar minha casa. Dramatiza. Logo depois, meus colegas do hospital de Auschwitz entram discretamente e se sentam atrás de mim, uma muralha silenciosa de apoio. A juíza fecha a pasta com firmeza. Estou concedendo a posse temporária do imóvel a Gianna Reynolds e Lily Reynolds, com efeito imediato. O departamento do xerife vai escoltar Marjorie Reynolds e Tessa Peterson da propriedade até às 17 horas de hoje. A audiência final será daqui a 3 semanas. Marjorie afunda na cadeira, sem forças, a atuação dela finalmente acaba. Do lado de fora, o advogado dela tenta conversar com Michael. Devíamos discutir um acordo, sugere. Já passamos desse ponto, respondo, firme. No corredor, Tessa e Ray começam a brigar. Você disse que isso seria fácil. Ele grita. E agora, vamos morar onde? Seguro a mão de Lily e seguimos para a saída. O sol lá fora parece diferente, mais limpo, mais leve. Já acabou, mãe? Ela pergunta, com esperança nos olhos. Quase, respondo, sorrindo. A chave já está na minha mão. Estamos voltando para casa. O telefone tocou às 7h15 da manhã. Olhei para o identificador de chamadas, mãe, e fiquei ali, com o dedo suspenso sobre a tela. 3 dias antes da audiência final. Gianna, a voz de Marjorie tremia quando atendi. Não dormi a noite toda pensando em tudo isso. Fiquei em silêncio. Deixei ela falar. Ainda sou sua mãe. A voz dela se quebrou. Família deve vir em primeiro lugar. É o que seu pai gostaria. Mexi o café, observando o creme se misturar. O papai deixou tudo bem claro nos documentos do testamento. As pessoas estão comentando, Gianna. A igreja inteira está orando por reconciliação. De repente, o tom dela ficou mais duro. O pastor Williams me ligou ontem. Disse que o perdão cristão exige reconciliação. Meu celular vibrou com uma nova mensagem. Tio Robert, precisamos achar um meio-termo antes de quinta. Isso está destruindo a família. Os meninos da Tessa estão arrasados, continuou Marjorie. Já tinham levado as coisas pro quarto de cima. Agora vão ter que empacotar tudo de novo. Aqueles quartos nunca foram deles, mãe, respondi calmamente. Podíamos dividir a casa, ela insistiu. Você e a Lily ficam com o quarto principal e o escritório. A gente fica com o quarto de hóspedes e a sala. As áreas comuns? Não. A palavra caiu entre nós como uma pedra. Você está sendo cruel, Gianna. A voz dela ficou fria. O que aconteceu com a filha que cuidou do pai por 2 anos? Que sempre colocava os outros em primeiro lugar. Ela foi trancada para fora na chuva. Desliguei. Mais uma mensagem chegou, mas coloquei o celular virado para baixo no balcão. Minhas mãos tremiam um pouco. Mãe? Ouvi a voz de Lily na porta, com o gato Oscar se enroscando nas pernas dela. Era a vovó de novo? Sim, meu amor, forcei um sorriso. Nada importante. 1 hora depois, Michael ligou. O advogado da Marjorie entrou com um novo pedido hoje cedo. Eles querem uma avaliação psicológica, dizendo que o luto afetou seu julgamento. Senti o estômago apertar. Eles podem fazer isso? É só uma tática para ganhar tempo, disse Michael. Mas o hospital também me ligou. Alguém fez uma denúncia anônima, questionando a minha estabilidade profissional. A palavra ficou martelando na cabeça. 2 anos de plantões noturnos, cuidando do meu pai ao mesmo tempo. Nunca perdi um horário de remédio, registrei cada tratamento. O diretor da escola também deixou uma mensagem, eu disse.
Parece que a Tessa anda dizendo pros pais que a Lily não está bem, por causa da nossa situação temporária. Olhei na direção do quarto dela, e estava lendo em silêncio. Michael, será que estou sendo dura demais? Devo tentar algum tipo de... Não, Gianna, ele me interrompeu. Lembro que seu pai escreveu na carta pro juiz. A Marjorie nunca soube respeitar limites, por isso, você precisa manter o seu bem firme. Siga firme, Gianna. Na quarta de manhã, um dia antes da audiência final, o telefone tocou enquanto eu preparava o lanche da Lily. Senhora Reynolds, aqui é a Janete, do cartório. Não estamos conseguindo localizar sua pasta de documentos para a audiência de amanhã. Um frio percorreu meu corpo. Como assim? Todos os documentos foram entregues semana passada. Eles não aparecem no sistema. Se não recebermos até o meio-dia, o juiz pode adiar a audiência de novo. Liguei para Michael imediatamente. A assistente dele atendeu. Ele está em julgamento até às 11. O que aconteceu? Expliquei tudo enquanto corria até a recepção do hotel para pegar o pendrive de backup. Eu salvei cópias de tudo, disse, ofegante, mas vamos precisar reimprimir as declarações e reconhecer firma de novo. Te encontro no escritório em 20 minutos, ela respondeu. Quando me virei, Lily estava me olhando, mochila nas costas. Você vai se atrasar para a escola, eu disse. O tablet do vovô, ela falou de repente. O azul. Ele salvava tudo na nuvem. A senha é o seu aniversário. 3 horas de pura correria. Michael pediu um pequeno atraso depois de terminar o outro caso. O juiz deu exatos 90 minutos. Chegamos com 11 minutos de sobra, disse Michael, desabando numa cadeira. Enquanto a funcionária do cartório carimbava a nova pasta de provas. Alguém tinha sumido com nossos arquivos de propósito. Só mais um dia, sussurrei para mim mesma. Na quinta de manhã, o céu estava limpo e o ar, fresco. Fiquei parada perto da caixa de correio, às 9h27, vendo os carros da delegacia do condado entrarem na garagem. 2 policiais de uniforme impecável foram até a porta da frente, enquanto o outro ficou de guarda perto do portão. Michael estava ao meu lado, pasta de documentos na mão. Está pronta para isso? Ele perguntou. Assenti, sem conseguir responder. No carro, Lily segurava uma foto emoldurada do meu pai, o rosto sério e calado. O policial principal bateu firme na porta. Departamento do xerife. Abra a porta, por favor. Tessa apareceu, o rosto vermelho. O que significa isso? O policial ergueu um documento oficial. Tenho uma ordem judicial de posse para cumprir. A senhora é Marjorie Reynolds. Vou chamar minha mãe, Tessa respondeu, tensa. Segundos depois, Marjorie apareceu, cabelo arrumado como se fosse um dia comum. Quero ver essa ordem. Não vou deixar estranhos entrarem na minha casa. Senhora, sou obrigado por lei a ler o documento em voz alta, disse o policial. Depois disso, vocês terão 20 minutos para pegar apenas pertences pessoais, sob supervisão. Enquanto o policial lia a ordem, os olhos de Marjorie encontraram os meus. Dava para sentir o ódio queimando no olhar dela. Vocês têm 20 minutos, concluiu o policial. Vamos acompanhá-las para garantir que só itens pessoais sejam retirados. Fiquei parada junto à caixa de correio, enquanto os policiais entravam com Marjorie e Tessa. Michael ativou a gravação no celular, registrando tudo. De dentro da casa, dava para ouvir a voz de Marjorie ficando cada vez mais alta. Esses são bens de família. Eram da mãe do meu marido. Senhora, temos a lista de inventário aprovada pelo tribunal, respondeu o policial. Esses itens estão identificados como propriedade do espólio. Fechei os olhos, lembrando do inventário detalhado que eu mesma tinha feito antes de voltar para casa. Foto por foto, livro por livro, peça de prata por peça, tudo assinado pelo meu pai. Um dos policiais saiu logo depois, carregando uma caixa de transporte com um gato dentro. Achei esse carinha escondido debaixo da cama, disse ele. Parece um pouco fraco. O miado triste de Oscar apertou meu peito. Peguei a caixa de transporte e levei até o carro. Lily abriu a porta na hora, lágrimas descendo pelo rosto. Ele tá tão magrinho, mãe, sussurrou, passando os dedos com cuidado no pelo do gato pela grade. Os minutos foram passando devagar. Os policiais saíam da casa com caixas de roupas e objetos pessoais, conferindo tudo com a lista do tribunal.
Dava para ouvir a voz de Marjorie ficando cada vez mais alta, e logo depois, a voz grossa do marido de Tessa se juntou à briga. Senhor, recue agora. Advertiu o policial, firme. Ameaças não serão toleradas. 17 minutos depois de entrarem, Marjorie apareceu na varanda, segurando a bolsa com força. Tessa veio logo atrás, com uma pequena mala de rodinhas. Você vai se arrepender disso, Gianna. Gritou Marjorie, com a voz ecoando pelo gramado. Quando mais precisar da família, lembre deste momento. Olhei direto nos olhos dela. Você já me ensinou o que é arrependimento, disse, com calma. Aquele dia em que me deixou na chuva com minha filha. O policial responsável se aproximou, prancheta nas mãos. Senhora Reynolds, finalizamos a transferência oficial da posse. Há alguns itens faltando no inventário, mas já registramos tudo pro seu advogado. Ele me entregou um chaveiro cheio, chaves da casa, da garagem, das lembranças. O símbolo físico do que sempre foi, por direito, meu. O equipamento médico do seu pai estava mal armazenado no porão, ele explicou num tom mais baixo. Parece que houve dano proposital. Fotografamos tudo. Marjorie caminhou até o carro sem olhar para trás. Tessa parou no fim da calçada, por um segundo, algo como arrependimento passou pelo rosto dela, e então se virou. Raime lançou um olhar de ódio de dentro do SUV, até que um policial se aproximou do vidro e o fez recuar. 2 carros saíram em direções opostas, lentamente. Os vizinhos, que observavam de suas varandas e janelas, começaram a se dispersar. Testemunhas da justiça, não do drama. Meu celular vibrou com novas mensagens. Era o tio Robert. A gente não fazia ideia de que as coisas tinham chegado a esse ponto. Me liga se precisar de qualquer coisa. O sistema de segurança já está configurado com seu código, disse Michael, guardando o celular no bolso. E eu já dei entrada numa medida protetiva, só por precaução. Lily desceu do carro devagar, ainda segurando a foto do avô. Subiu os degraus da varanda como se tivesse medo de que eles sumissem debaixo dos pés. Fiquei parada na porta, chaves na mão. A vitória devia parecer boa, mas tudo o que senti foi silêncio e alívio pesado, uma casa recuperada, um limite restabelecido. Quando Michael foi embora, vi um envelope branco na caixa de correio. O jeito de escrever, inconfundível, minha mãe. Guardei no bolso sem abrir. Algumas cartas podem esperar. 6 meses depois, a chuva cai diferente. Fico na janela da cozinha, olhando as gotas escorrerem pelo vidro, lembrando da noite em que Lily e eu ficamos encharcadas na varanda, trancadas para fora da nossa própria vida. O escritório do meu pai continua intocado, quase um santuário. Os livros de medicina ainda estão nas prateleiras, os óculos dele continuam sobre a mesa. A única mudança é uma placa de madeira que Lily fez. Sala de leitura em memória do Dr. Peter Reynolds. Às vezes sento na cadeira dele, respiro o que restou e leio seus cadernos. Não porque preciso, mas porque quero. No quintal, o jardim da Lily floresce, mesmo com o frio do outono. Ela chama de Projeto Paz, fileiras de flores e hortaliças, cada planta com uma plaquinha escrita à mão. Cuida de tudo com uma dedicação que me lembra o avô dela. Na minha mesa, uma carta emoldurada, a promoção do Hospital Austin Memorial. Supervisora de enfermagem de emergência. A doutora Williams insistiu para que eu aceitasse. Seu pai ficaria orgulhoso, ela disse, apertando minha mão. E você merece. Foi ali que chorei, as primeiras lágrimas desde o despejo. Agora, o novo sistema de segurança faz um som suave no fundo. 6 câmeras, sensores de movimento, fechaduras reforçadas. Não por medo, mas por promessa. Nunca mais vou ficar vulnerável. Mãe? A voz da Lily vem da varanda. Vem ver a chuva comigo. Encho 2 canecas de chá de camomila e vou até ela. Sentamos nas cadeiras de balanço iguais, como fazíamos tantas noites com o papai, antes da doença. A chuva cai mansa, transformando o quintal num quadro brilhante. Tá chovendo igual aquele dia, diz Lily baixinho, segurando a caneca com as 2 mãos. Ela cresceu nesses meses. O rosto perdeu um pouco da carinha de menina, mas ganhou uma força tranquila. Digo, olhando a água escorrendo do novo telhado da varanda. Mesmo tempo, mas outro sentimento. Lily balança devagar, os olhos acompanhando as gotas. Agora essa é a nossa casa. Não foi uma pergunta. Foi uma certeza conquistada com esforço. Estendo a mão e seguro a dela.
Sempre foi. A chuva, que antes lembrava rejeição, agora soa como canção de ninar, um som suave que acompanha o fim do dia. Mais tarde, sento na escrivaninha com o caderno aberto. É lição da terapia, mas virou algo maior. O tema de hoje: como sua definição de força mudou? Seguro a caneta por um instante, depois começo a escrever. Força não é só aguentar. Por muito tempo achei que ser forte era carregar tudo, nunca reclamar, sempre dizer sim. Confundi sacrifício com amor. Mas a verdadeira força é saber quando traçar limites, quando dizer não. Quando proteger o que realmente importa. Ao lado, o convite do comitê do hospital ainda está sem resposta. 6 meses atrás, eu teria aceitado na hora, mesmo cansada, só para provar dedicação. Hoje vejo diferente, tempo com a Lily não se negocia. Alguns limites não são egoísmo, são cuidado. Olho a frase emoldurada na parede, escrita com a letra do meu pai. Ser forte não é carregar tudo. É saber o que deixar pelo caminho. Oscar, agora gordinho e saudável, pula na mesa e se deita em cima do caderno. Seu ronronar vibra na minha mão e, pela primeira vez, sinto paz de verdade. Mais uma pequena vitória. O gato que antes se escondia com medo nos dias de hotel agora dorme esparramado e tranquilo pelo sofá. Ontem à noite, Lily dormiu até de manhã, sem pesadelos, sem acordar assustada. Pela primeira vez desde o despejo, fiquei parada na porta do quarto, vendo ela respirar em paz, e senti algo dentro de mim finalmente se soltar. O equipamento médico do papai, a cama hospitalar, o concentrador de oxigênio, ganhou um novo destino. Doamos tudo para a clínica comunitária de Austin, com uma condição, uma plaquinha em homenagem ao Dr. Peter Reynolds. Transformar cuidado em legado. As noites de filme de sexta viraram nosso ritual sagrado. Só eu, Lily e Oscar, o gato, espremidos no sofá, cada uma com sua tigela de pipoca. Uma família pequena, mas cheia de força e amor. No hospital, Jéssica, uma enfermeira nova com um olhar cansado, me procurou semana passada. Minha mãe pega meu salário, que ela sussurrou. Diz que devo isso a ela por ter me criado. Reconheci aquela mistura de vergonha e confusão, o peso de confundir obrigação com amor. Deixa eu te mostrar algo que aprendi do jeito difícil, eu disse, entregando o guia de direitos do cuidador que criei. 20 páginas de informações, leis e exemplos de como colocar limites. Um projeto que nasceu da nossa dor e agora ajuda outras pessoas a enfrentarem as delas. No mês passado, Lily ganhou o primeiro lugar na apresentação da escola, o que torna uma casa um lar. A professora disse que o trabalho era surpreendentemente maduro. No último slide, Lily escreveu: um lar não é só paredes e telhado. É o lugar onde você pode ser quem você é e se sentir seguro. O quarto de hóspedes, que antes vivia cheio de poeira, agora abriga Sarah, uma enfermeira viajante cujo apartamento alagou. A mesma amiga que trouxe roupas pra gente nas primeiras noites no hotel. O ciclo se fechando, o passado e o presente se encontrando. Meu celular vibra, uma notificação. Um post da Tessa, brigando com Marjorie por causa de móveis em um leilão. Os comentários cheios de drama público. Silenciosamente, bloqueei as duas. Ontem chegou uma mensagem da Eleanor, tímida, mas esperançosa. Talvez seja a hora de tentar curar as feridas? Talvez sim. Talvez, finalmente, seja mesmo. Família deveria sempre encontrar o caminho de volta, foi o que Eleanor escreveu. Demorei horas para responder. Eleanor, eu valorizo o seu lugar na nossa vida. Mas reconciliação só acontece quando há reconhecimento e mudança. Nenhum dos dois aconteceu. Minha porta continua aberta para você, mas meus limites com Marjorie e Tessa não são negociáveis. A carta não aberta da Marjorie ficou meses guardada na gaveta da minha escrivaninha. Ontem à noite, finalmente li. 5 páginas de justificativas, lembranças distorcidas e culpa disfarçada. Nenhum pedido de desculpas. Guardei de volta, sem responder. Escolhi a paz, em vez do cansaço de continuar tentando. A chuva engrossa conforme a noite cai. Lily traz suas aquarelas para a varanda, pintando o quintal molhado em tons de azul e roxo. Fico observando, os dedos dela se movem com tanta segurança. O vento balança os sininhos que fizemos com as plaquinhas médicas do meu pai. Eles refletem a luz do abajur da varanda e tocam uma música suave no ar úmido. Algumas chuvas levam as coisas embora, digo, vendo as gotas caírem no cabelo dela. Outras fazem as coisas crescerem. Lily olha para mim, o pincel parado no ar. Eu gosto mais desse tipo de chuva.
O refletor do quintal acende quando escurece, iluminando a plaquinha feita à mão no fim da calçada. Residência Reynolds. Não é uma declaração de posse, mas de presença. De resistência. E me pego pensando. Você já precisou escolher entre a paz da sua família e o seu próprio bem-estar? Quais limites você teve que colocar para proteger o que mais importa?